Olá, meus irmãos catequistas, povo amado de Deus. Chegamos para mais um vídeo de formação para catequistas. Aquela formação básica que nós estamos nos propondo fazer semanalmente com cada um. Então, você que vai ter acesso e contato com esse vídeo, você dá um like lá, não é? Deixa seu comentário, isso é importante, viu? Para o Facebook saber que nós estamos... Facebook é ótimo, né? Para o YouTube saber que nós estamos, não é, produzindo, tá bom? Então você vai lá, deixa um like e deixa o seu comentário, tá bom? Então vamos para o nosso encontro de formação. Nesse encontro de formação nós vamos continuar falando dos processos iniciáticos, porque nos últimos nós falamos, não é, de maneira tranquila sobre o catecumenato, como ele se deu, o que é a iniciação, e também falamos da questão do mistério, e nós vamos continuar aprofundando o tema, falando dos processos iniciáticos, não é? Esses processos iniciáticos, eles se bem vividos, eles produzem muitos frutos, não é? Então vamos dar passos hoje nesse nosso encontro para pensar em que frutos esse processo dá, ou quais frutos esse processo dá, como ele se dá, não é? E para essa produção de frutos, o que exige de nós catequistas. Por isso que os processos iniciáticos, eles bem vividos, possuem a capacidade de assimilar vitalmente grandes experiências cristãs. Veja, se bem vividos. Eu me lembro que eu dizia nos últimos encontros, em um dos últimos encontros, que se a gente não tomar cuidado, a gente vai fazendo coisas achando que é uma catequese com inspiração catecumenal, a serviço da iniciação à vida cristã, e não é. Continuamos fazendo a mesma coisa sem aprofundar, né? Por isso que ele precisa ser bem vivido. Por isso que é necessário revalorizar o itinerário iniciático catecumenal. Valorizar, dar valor, não é, a esse processo que nós chamamos iniciático catecumenal. Então a gente vai aprofundar, não é? E como é que a gente dá valor ou revaloriza o caminho catecumenal? Através dos ritos de iniciação, que representam para a vida e sociedade de um grupo, né? A catequese deve representar para a vida cristã. Veja, o que um rito de iniciação representa para um grupo, por exemplo, para um grupo indígena. Lembra que nos grupos indígenas eles têm ritos de passagem. O jovem índio, ele para passar para a idade adulta, ele tem um rito de passagem. E aquilo tem um valor muito forte na vida indígena. Um valor muito forte. Para nós também. O nosso rito inicial de iniciação, ele tem que ter também esse valor. Então, a pessoa que foi iniciada, que ela passou por um rito de iniciação, ela tem de ser outra pessoa e tem de ser valorizada. Porque ele é um processo profundo que integra a pessoa num estilo de vida, e não é qualquer estilo de vida, é um estilo de vida evangélico de ser. O rito de iniciação, ele tem de integrar, por exemplo, né, nós na nossa catequese com inspiração catecumenal, nós temos o rito, por exemplo, da entrega da palavra de Deus. Aquilo não pode ser só uma cena ou uma encenação, aonde o catequista ou o padre faz a entrega da palavra de Deus. Aqui é um rito. É um rito. E aquilo tem que marcar profundamente a vida do catequizando.
Vocês entendem isso? Padre, mas como é que isso vai marcar a vida do catequizando? Vai marcar a vida do catequizando na medida em que esse catequizando esteja preparado para aquela celebração. Tá? Na medida em que ele esteja sedento por aquela celebração. Ele tem que estar sedento por aquele momento. Às vezes nós catequistas, a gente deixa a desejar no sentido de aprofundar esse tema e aquela celebração ela se torna um peso à vida do catequizando porque ele não está sedento por aquele momento. É uma preparação para, não é? Ele vai se preparando na medida dos encontros, né? Porque o rito da entrega da Bíblia, ele vem imediatamente depois do pré-catecumenato, não é? Que é o querigma. E ele, quando viveu esse querigma, ele tem que estar sedento por receber a palavra. Percebe? E às vezes o que se nota é que ele não está sedento para receber a palavra, porque ele não houve uma tarefa, por assim dizer, de aquela pessoa se apaixonar pela palavra, de querer receber ela, de querer receber a palavra na mão. Entende? Então, é um processo profundo a iniciação, o rito, né? O rito é um processo profundo que integra a pessoa, aquela pessoa que vai receber e vai passar por ele, a um estilo de vida. Aí eu volto à entrega da palavra de Deus. A partir de agora, essa pessoa, ela tem que ter a palavra de Deus como algo que ela vai usar sempre. Algo apaixonante. Entende isso? Então, aqui nós encontramos já um primeiro desafio de nós catequistas, que é dar profundidade ao rito. Não apenas, eu dizia, não apenas ser o rito pelo rito. Senão se torna um problema para nós. Percebe? Então vamos aprofundar, tornar profundo. É sair, eu dizia em outros encontros, não é? É a gente sair da superfície. Da superfície, viu? Então a gente vai dar passos nesse sentido para sairmos da superfície. Por isso, há uma necessidade de formas de catequese. Como é essa forma de catequese? Que esteja verdadeiramente a serviço da iniciação à vida cristã. A catequese, olha que novidade, né? Que de repente nas nossas formações passa desapercebido. A catequese, ela tem que estar a serviço da iniciação à vida cristã. Ela precisa. Senão ela continua uma catequese doutrinária como era, não é uma catequese tradicional como não é, e ela tem que mudar isso aqui para estar a serviço da iniciação à vida cristã. Daí eu voltar a falar de valorizar o rito. Às vezes, não é, termina aquela parte, já terminamos o querigma. Terminou. Então vamos, e agora nós precisamos entregar a palavra de Deus. Se for para o catecúmeno, nós precisamos fazer com ele o rito da assinalação dos sinais. E é só um rito. Às vezes não tem a profundidade necessária, por isso, quando fala desse estar a serviço da iniciação à vida cristã, é dar profundidade a essa ação. Por isso a catequese tem uma complexidade de exigências. Ela é exigente, não é? Ela é exigente. Para servir a iniciação à vida cristã, ela é exigente. O diretor-geral de catequese, né, afirma isso, que ela é exigente. O que é o diretor nacional de catequese, padre? É esse documento aqui, preste atenção,
E lá no primeiro encontro eu fiz questão de mostrar que todos nós precisamos ter. Todo catequista precisa ter e ler. Preste atenção. Não é só ter em cima da mesa, não. É ter e ler. Para que a gente possa compreender como a gente vai pensar o nosso agir catequese a serviço da iniciação à vida cristã. Então nós temos que dar passos, né? Aprofundar tudo isso. E como é que nós vamos fazer? Como é que nós precisamos fazer isso, né? Padre, o senhor falou que a catequese precisa estar a serviço da iniciação à vida cristã. O senhor disse que ele é um conjunto complexo de exigências, né? A iniciação à vida cristã. Tá, mas o que é a iniciação à vida cristã? O senhor já disse também, né? Mas já disse também que a iniciação é essa que tem a ver com o mistério, né? A iniciação tem a ver com o mistério, tá? E a iniciação à vida cristã, o que é? Iniciação não é missão só da catequese. Olha como vai ampliando a coisa, não é? A iniciação, ela é um trabalho de toda a comunidade. A iniciação à vida cristã, ela é um trabalho de toda a comunidade. O que vai dar profundidade aos ritos e aos tempos é a vida da comunidade, a participação efetiva da comunidade. Aqui a gente sai daquele processo que dizia que a catequese está numa gaveta, que a pastoral familiar está noutra gaveta, que a pastoral da criança está noutra gaveta, que a pastoral auxiliar de noivos está em outra gaveta. Não. Vocês se lembram que no primeiro encontro eu disse assim, que um documento da igreja chamado Catequese Tradendi, depois eu vou mostrar ele para vocês, ele diz lá no número 1 do Catequese Tradendi, e eu quero repetir isso para dar sustentação a isso que nós estamos dizendo sobre o trabalho da comunidade, de toda a comunidade, não é, na iniciação cristã. O Catequese Tradendi diz que é uma das atividades primordiais da igreja. Número 1. Né? Para dizer como que o cabeçalho, né? Você abre o Catequese Tradendi e está lá. A catequese é uma das atividades primordiais da igreja. Para dizer que ela é um trabalho de toda a comunidade, a iniciação cristã. Principalmente na dimensão litúrgica. Catequese, preste atenção, e liturgia precisam andar juntas. Não é uma coisa e outra, não é? A catequese e liturgia precisa andar junto. Depois a gente vai, não é, tentar direcionar tudo isso, porque nós já falamos isso nas várias formações que damos por aí, não é? Tivemos encontros, vários encontros, existem livros e livros falando sobre esse tema, mas a catequese e a liturgia precisam estar de mãos dadas, juntas, né? E também é missão dos ministros ordenados. Então é missão de bispos, padres e diáconos. Nós já dissemos isso lá atrás, né? É missão nossa. Somos catequistas por natureza, nós padres, tá? Então, por isso que a iniciação não é uma missão só da catequese. A catequese está a serviço da iniciação, não é? E precisa haver essa unidade entre as pessoas, entre a comunidade toda, entre os ministros ordenados, entre a catequese e a liturgia, que é urgente trazer de volta, olha que interessante, é urgente trazer de volta esse divórcio que foi feito lá atrás da catequese e da liturgia. Precisa fazer de novo a unidade, fazer a união entre as duas realidades. Tá? Por isso, não é, no documento de Aparecida, ele dá ênfase ao falar da necessidade de assumir
o processo iniciático na evangelização. É preciso que a gente assuma o processo de iniciação na evangelização dos povos. E veja, não é a evangelização das crianças apenas, não é? É a evangelização dos povos. A iniciação cristã tem de abranger toda a realidade da pessoa que não foi totalmente evangelizada, como afirma a Aparecida. É a iniciação que vai fazer esse caminho. A Aparecida diz o seguinte, olha que legal, ou nós educamos na fé, colocando as pessoas realmente em contato com Jesus Cristo e convidamos para o seu seguimento, ou não cumpriremos a nossa missão evangelizadora. Olha que profundo isso aqui. Ou a gente coloca as pessoas em contato direto com o Cristo, ou a gente não está cumprindo a nossa missão evangelizadora. E o processo de iniciação à vida cristã faz esse caminho, não é? De experiência com Deus, de contato com Deus. Porque se nós não estivermos fazendo isso, minha gente, a gente não está evangelizando coisa nenhuma. A gente está fazendo um verniz de evangelização. Sabe, aquela pinturinha com cal na parede da evangelização. A gente precisa apresentar Jesus Cristo à pessoa de tal maneira que essa pessoa se apaixone por Ele, Jesus. Se apaixone por Ele, Jesus. Vocês compreendem isso? E quem diz isso para nós é este documento aqui, a Aparecida. A Aparecida diz que é urgente a gente viver a iniciação, não é? E a gente precisa compreender essa iniciação cristã e compreender ela como um processo urgente, um processo eficaz que exige de nós catequistas, não é? Nós somos vocacionados para a missão, mas a catequese precisa ser aprofundada, não é? E ela vai se aprofundando na medida que ela vai servindo a iniciação cristã. Por isso a iniciação cristã é obra do amor de Deus. Pura e simplesmente obra do amor de Deus. Esta obra divina se realiza na igreja e pela mediação da igreja. Veja a ação de Deus aqui. Porque Deus age através da igreja, nós sabemos, né? Toda a ação de Deus é através da igreja, que é sacramento do Cristo. Não é? Então toda a ação, ela acontece por meio da igreja. Por isso que ela é obra divina. E ela requer, aqui aparece uma coisa muito importante para nós catequistas, requer a decisão livre da pessoa. Livre. Quem decide se quer seguir Jesus Cristo é a pessoa. Olha que legal, não é uma imposição, é uma proposta, mas uma proposta que seduz. Quando a gente vai apresentar uma proposta, por exemplo, eu quero vender uma casa, e aparece o comprador da casa. Eu vou vender a minha casa com uma proposta que seduza o comprador. E ele seduzido, ele compra a casa, ele vê a casa, porque ninguém compra uma casa sem vê-la, né? Então ele vem, vê todos os cômodos, vê garagem, vê quintal, vê teto, instalação, toda a questão de banheiros, comodidade, tamanho dos quartos, se tem banho, se tem armário embutido, enfim, não é? Ele vem, tem contato com essa casa e eu começo a apresentar essa casa.
Tem contato, eu vou apresentando. Esse quarto é isso aqui, aquele quarto é isso ali, esse banheiro tem isso, tem aquilo, esse quintal é gigante, não sei o que. Eu vou apresentando. Eu vou como que convencendo a pessoa a comprar a casa. E depende muito do meu convencimento, de como eu convenço, ela compra. Até com um valor um pouco maior. De repente você coloca um valor sentimental na casa, nossa, nessa casa aqui eu cresci, a minha mãe cresceu, não sei o que lá, e a gente vai contando as histórias, porque tem um valor sentimental, e a gente vai, né, convencendo a pessoa. E ela vai se apaixonando por aquele ambiente. Nossa, nesse canto aqui a minha mãe sentou várias vezes, a gente conversava, não sei o que lá, e a gente vai contando. Mas a pessoa tem a liberdade para comprar. Jesus Cristo é a mesma coisa. Eu apresento de forma apaixonada Ele, e Ele tem a liberdade para aceitar ou não. Mas depende muito da forma como eu apresento, se ela quer segui-lo. A iniciação cristã, ela é uma participação humana no diálogo da salvação. Ela media, né, esse diálogo com Deus. A iniciação cristã media esse diálogo com Deus. Olha que importante para nós pensarmos isso. A iniciação cristã media o meu diálogo com Deus. Então, como a catequese está a serviço da iniciação cristã, a pessoa que está passando pelo processo iniciático, ela vai aprendendo a dialogar com Jesus Cristo. De repente, ela não sabe conversar com Deus, a pessoa não sabe. Tantas pessoas vêm na missa e dizem assim, padre, como é que eu rezo? Ou ainda, tantas pessoas vêm para o encontro da catequese batismal e não sabem o que é o batismo, a profundidade do batismo. Tantas pessoas que vêm para a catequese matrimonial, que ela não sabe o que é o matrimônio, só quero casar e pronto. Então a iniciação cristã, ela vai mediando esse diálogo entre o humano e o divino. É como que um intercâmbio entre o humano e o divino. Olha que bonito que é isso, minha gente, que profundo que é isso aqui. A iniciação cristã mediando esse diálogo entre o sagrado e o profano, por assim dizer, né? Entre o humano e o divino. Por isso que nós catequistas também temos que ter, e principalmente nós temos que ter, esse diálogo íntimo com o nosso Senhor, porque se eu não tiver um diálogo íntimo com o nosso Senhor e eu não conhecê-lo profundamente, como é que eu vou apresentar? Como é que eu vou intermediar um diálogo entre a pessoa e Jesus, se eu também não tenho intimidade com Ele? É a mesma coisa de apresentar, por exemplo, eu quero apresentar um amigo para você. Quero. Quem é ele? Não sei. Eu só sei que ele chama José. E quero te apresentar ele. Eu não quero conhecer essa pessoa. Não quero. Como é que eu vou conhecer uma pessoa querer conhecer uma pessoa, ter um diálogo franco e aberto com uma pessoa, você não sabe quem é ela? Só sabe que chama Zé? Desculpe os Josés, né? Perdão, Josés. Você sabe que tem esse nome? Vocês entendem isso? Por isso é a participação humana no diálogo, não é? E a gente precisa, né, já concluindo esse encontro nosso, que é o 7º, não é? Concluindo aqui. Concluindo com essa fala. A iniciação cristã tem que passar por esse processo. Ela é exigente, ela exige de nós, catequistas. Ela promove um diálogo entre o humano e o divino. E quem media esse diálogo somos nós. Por isso, para esse encontro fica essa inquietação que tem de brotar no coração de cada um de nós catequistas e povo de Deus. Nós temos provocado esse diálogo entre o humano e Deus. Nós temos provocado
na nossa catequese, com os nossos catequizandos, esse diálogo? Por exemplo, eu crio uma certa ansiedade para a celebração dos ritos? Ou eu só digo, domingo que vem é dia de entrega da palavra de Deus? De repente os nossos catequizandos não aparecem ou não querem, ou vêm porque é forçado, justamente porque não se cria aquela ansiedade por aquele momento. Não há uma preparação ao longo do tempo para aquele momento. Só diz assim, semana que vem é a entrega da Sagrada Escritura, por exemplo. Por isso quero concluir esse encontro de hoje com essa provocação, não é, a nós. Essa principalmente. Eu tenho sido mediação que provoque o diálogo entre o meu catequizando e Deus? Isso aqui é iniciação à vida cristã. Deus abençoe. Bom proveito nesse nosso encontro. E aproveita para dar o seu like lá no YouTube e se inscreva no nosso canal, indique para os seus amigos e vamos nos aprofundar no nosso conhecimento de Deus. Deus abençoe. Maria, mãe de todos os catequistas, rogai por nós.